Fiz uma arrematação e na hora de pagar o ITBI, o cartório emitiu lá com o preço do valor venal do imóvel. E aí, o que eu faço? Cara, essa é uma dúvida um pouco corrente. Chegou hoje no grupo da formação e eu queria desmistificar isso com vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda e esse vídeo aqui é feito sem roteiro, sem edição, com um simples e único objetivo, ser o mais sincero possível com você, daquilo que acontece na minha vida, com os meus imóveis, com os alunos, com os mentorados e clientes que participam o dia todo. Então, essa é uma ideia para que você, de fato, aprenda alguma coisa sem roteiro para tentar te vender nada. Fechado? Então vamos lá. Hoje um aluno me perguntou a seguinte coisa: Edwards, eu fiz uma arrematação, eu paguei aproximadamente 90 mil na arrematação, porém, na hora de fazer o pagamento do ITBI, foi feita a emissão da guia no valor de 180 mil reais. O que eu faço? Essa é uma situação um pouco corrente. Porque assim, ó, se você não sabe dessa discussão, saiba a partir de agora. Existe uma determinação, é uma súmula no STJ de que o valor a ser cobrado do ITBI é o valor de venda do imóvel. E o valor de venda do imóvel é o valor que está efetivamente acontecendo a transmissão. Então, por exemplo, se você vendeu o imóvel, é pelo valor de venda. Se você comprou ele no leilão, é pelo valor que você comprou no leilão. Mas, constantemente, o Código Tributário das prefeituras coloca lá, é o valor da transferência, ou o valor de venda, ou o valor venal, aquilo que for maior. São espertos, né? Bobo não são nada. Mesmo sabendo que o STJ é contrário a essa decisão, e obviamente é a decisão correta, eles continuam fazendo isso. E aí você tem três caminhos a fazer. Digamos que hoje você foi fazer esse pagamento para ir fazer o registro e aí cai nessa situação. Três opções a fazer. Primeira situação, cara, é você não pagar esse ITBI. Então você vai falar, cara, não concordo com isso. E aí você vai na prefeitura da cidade, vai fazer uma impugnação administrativa. É como se fosse uma reclamação, beleza? Essa impugnação administrativa, você vai argumentar lá, geralmente eles dão algum papel para você escrever à mão, ou de repente às vezes é num site, depende da prefeitura. Lá você vai explicar o motivo do porquê você acha que está incorreto aquilo, e aí obviamente você vai colocar a súmula do STJ que determina isso, que já facilita todo esse processo e aguardar. O grande problema dessa primeira opção é que enquanto você espera, obviamente você não está pagando ITBI, enquanto você não paga o ITBI, você não pode registrar o imóvel. Enquanto você não registra o imóvel, você não consegue fazer determinadas coisas. Exemplo, você não consegue, por exemplo, entrar com um processo de emissão em posse contra um ocupante do imóvel. Ou seja, você não consegue abrir um processo judicial para desocupar a pessoa que está lá. Isso pode ser um problema. Às vezes o imóvel que você está comprando está ocupado e aí, putz, e agora? Como que a gente resolve? Você vai ter que esperar a prefeitura dar o parecer, depois você fazer o pagamento da guia correta, fazer o registro para então entrar com o processo. Isso é meio que ruim. Obviamente, se o imóvel já está desocupado, isso pode não ser um problema para você. Então você tem que analisar caso a caso nesse sentido. Beleza? Entendido isso? Então, primeira opção é você não pagar e fazer uma impugnação administrativa. Aí você tem que lembrar que meio que seu processo fica parado. Importante salientar isso. Segunda opção que você pode fazer. Segunda opção é você contratar um advogado. Esse advogado ele vai entrar com uma liminar na justiça, fazendo com que você pague o ITBI que você acha que é correto. Beleza? Eu não sei exatamente o termo jurídico para isso, mas ele vai fazer isso com uma liminar. E aí você vai pagar, vai depositar o dinheiro do ITBI correto, o que você acha que é correto. O processo de registro ocorre normalmente, tudo que você precisa fazer após isso faz normalmente. E depois vai ser julgado o seu caso. Muito provavelmente você vai receber uma causa ganha, vamos dizer assim, só que pode ser que perca. Por algum motivo pode ser que perca. É importante salientar isso, não existe causa ganha na justiça brasileira. Tudo é uma questão de caso a caso, e de fato é um caso a caso. Apesar desse caso específico é bem difícil, mas
Vamos colocar aí caso a caso. E aí, nessa situação específica, se for o caso do juiz determinar que não, você tem que pagar o valor que a prefeitura tinha determinado mesmo, aí você vai pagar o restante. A vantagem deste processo é que, cara, você está fazendo o pagamento do ITBI, então você pode andar com o processo, beleza? Desvantagem, você paga o advogado. Terceira situação é a situação em que você paga o ITBI normal, que a prefeitura determinou, depois faz o registro, o processo normal, e aí depois você entra na justiça requerendo o reembolso daquele valor. Essa é uma situação possível. Conversando com os nossos advogados, eles sempre citam para a gente não fazer isso. É mais difícil você conseguir depois esse reembolso. Então é mais fácil você entrar com uma liminar para pagar o valor correto. É o jeito, vamos dizer assim, mais assertivo de você agir nessa situação. O grande problema dessas duas últimas opções é que você vai precisar contratar um advogado. E aí, advogado ele vai cobrar valores distintos, tá? Tem advogado que vai cobrar um valor fixo, tem advogado que vai cobrar um valor fixo, mais uma porcentagem daquilo que você economiza e assim sucessivamente. O grande problema dessa situação, em muitos casos, é que o valor efetivo que você economizaria no ITBI não é tão relevante assim, a ponto de valer a pena contratar o advogado. Você precisa analisar caso a caso, mas às vezes não vale a pena. Vamos te dar um exemplo? Num caso em que o valor venal é 150 e você arrematou por 90 e o ITBI vale 2%. Então você teria que pagar R$ 1.800 e na verdade você vai estar pagando R$ 3.000. Pô, Edwards, é R$ 1.200 de diferença. É um valor até que relevante. Porém, às vezes R$ 1.200 não é um valor relevante a ponto de você contratar um advogado. Às vezes você vai fazer esse processo e aí no final o advogado vai te cobrar, sei lá, R$ 1.000. E aí você ganhou R$ 200. Vale a pena passar por esse processo? Por que eu digo que vale a pena? Porque às vezes tem chance de você ainda perder. Você vai pagar o advogado e ainda perder. Tem que pagar o valor cheio. Percebe que é um problema isso? Quando que eu costumo? Aí eu tô dando a minha opinião pessoal, tá? Meus 30 centavos de opinião aqui. É quando o valor do imóvel é relevante. Quando que ele começa a ser relevante? Cara, você tem que fazer as contas. Mas, por exemplo, o último imóvel que a gente fez algo assim, foi um imóvel que a gente arrematou por 400 e o valor venal dele era 900 mil. Cara, é uma diferença considerável. Se não me engano, o ITBI era 2%. Então a gente estava falando que a gente teria que pagar o valor correto, a gente teria que pagar R$ 8.000 e a gente pagou 18. Algo nesse sentido. Percebe a grande diferença? Aí sim, a gente teria economizado R$ 10.000. Que a gente gastasse 3.000 com o advogado, a gente estaria economizando 5.000. Aí faz sentido essa operação. Sobre as três situações, Edus, eu posso utilizar a situação de graça, que é com processo de impugnação. Pode. Mas aí você tem que lembrar que você trava o seu processo de transferência de propriedade e registro. Então vale muito a pena você analisar a situação antes de tomar a decisão definitiva, por assim dizer. Fique bem atento em qual aspecto que você vai tomar. E aí tem o quarto caminho. E o quarto caminho é o que eu acabo falando para as pessoas. E as pessoas não gostam muito disso. Existem coisas que no leilão não vale a pena você brigar. Dependendo do valor do imóvel, você pode ficar bolado, você pode ficar puto. Mas às vezes, paga e esquece. Por quê? Porque daí você não trava o seu processo, você não vai economizar muito com o advogado, você vai querer economizar com o advogado, depois vai pagar com ele, não vai fazer sentido. E é isso. Você tem três caminhos para resolver o problema. E o quarto é, se não fizer sentido nenhum dos três, você vai por ele, que é efetivamente pagar, ficar puto e vida que segue. Esse é a opção que normalmente eu tomo para imóveis de baixo padrão. Por que eu estou falando isso para de baixo padrão? Cara, quando eu arremato um imóvel de 100, o valor venal dele geralmente é 150. A economia não é relevante, entende? Não é tão relevante assim. Não faz tanto sentido brigar por isso. E às vezes o imóvel está ocupado. Por exemplo, eu tive casos em que o imóvel não estava ocupado, era um imóvel que nunca foi habitado. Então ele está hoje alugado e a transferência de propriedade ainda não aconteceu. Tá tudo bem. Vida que segue. Agora, se esse imóvel estivesse ocupado, isso seria um problema para mim.
e eu ia tentar fazer o acordo. Se a pessoa não aceitasse, eu teria que ir para a justiça. E aí eu não posso entrar com processo de missão na posse sem ter o registro do imóvel em meu nome. Fique muito atento a essa situação para que você não caia nesses erros. E esse tipo de situação não pega as pessoas que estão hoje na formação arrematador profissional. Edson, por que você está dizendo isso? Na verdade, dentro da formação arrematador profissional, eu vou te dizer da jornada do arrematante. Cara, você está aqui vendo esse vídeo de 10 minutos, beleza? A jornada do arrematante, ela é um curso voltado para você aprender a arrematar imóveis da Caixa, mas ela tem uma promessa muito legal. Arremate um imóvel com conhecimento em 3 horas. Você precisa de 3 horas para aprender a fazer isso. Você viu aqui um vídeo de 10 minutos. Você tem lá as 3, tem mais aulas que isso, tem mais tempo que isso, mas o principal que você precisa ver são 3 horas. Se você entrar lá, em uma aula você tem 60 minutos. Então, boa parte do conhecimento a gente pegou 10 minutos aqui, cara, você poderia pegar em uma hora já boa parte desse conhecimento. Conheça a jornada do arrematante que está no link aqui abaixo e depois você me diga se valeu a pena ou não. Cara, é preço de banana. Fechado? Fiquem com Deus e até a próxima.